Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Eu Designer. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como manter a frequência de renda e de trabalhos no seu escritório. Começando, é importante a gente ressaltar que não adianta só saber como reter clientes. É necessário também entender como ganhar clientes de receita recorrente. Mas o que é receita recorrente? Bom, receita recorrente é toda obtenção de receita contínua através de venda de produtos e ou serviços para clientes em um determinado período. E quais são os principais benefícios de você ter bem determinado uma receita recorrente para o seu negócio? O primeiro deles é que através dela você consegue fidelizar clientes. Como é um cliente que sempre volta para consumir mais, ele vai se tornar um cliente fiel do seu negócio. O segundo benefício é que você consegue ter um faturamento mais previsível. A partir do momento em que você trabalha a recorrência de receitas, você já tem pelo menos uma boa ideia de quanto você vai faturar para os próximos meses. E por fim, você consegue trabalhar um fluxo de caixa mais estável. Se você sabe quanto vai receber, você consegue organizar melhor quanto que você pode gastar também. Alguns exemplos de receitas recorrentes que a gente está bem acostumado já a ver são serviços de streaming, por exemplo, Netflix, Spotify, caixas surpresas, que é quando você faz uma assinatura mensal e recebe algum tipo de surpresa que você não sabe exatamente o que vai ser. TV por assinatura também é um tipo de receita recorrente, você paga uma mensalidade para ter disponível aqueles canais de assinatura, assim como contratos de telefonia, quando você paga uma mensalidade para ter internet, telefone celular ou telefone fixo. E por fim, as mensalidades, por exemplo, mensalidades de escola, mensalidades de academia, também são exemplos de receitas recorrentes. No nosso caso, na nossa área de publicidade e design, a forma de receita recorrente mais comum é a de FII mensal. FII mensal nada mais é quando o estúdio ou profissional cobra um valor fixo por mês dos clientes como remuneração pelas atividades realizadas ou também pré-combinadas. Alguns exemplos de contrato de FII mensal, eles podem ser FII mensal de peças gráficas, gestão de redes sociais, manutenção de websites, geração de conteúdo, que é quando você fica responsável pelo desenvolvimento de copies, textos, posts para blog, por exemplo, edição de vídeos e edição de fotos. Vale ressaltar que existem outros tipos de contrato de FII mensal. Aqui a gente só ilustrou os principais, tá? Os mais comuns da área, para falar a verdade. Mas o FII mensal ele não vem só carregado de benefícios, ele também traz alguns problemas para o estúdio ou para o profissional. O primeiro deles é que pode acontecer do seu preço ficar defasado. Às vezes, quando a gente faz contrato de FII mensal, a gente faz um contrato por um longo período, 6 meses, 1 ano. E nesse meio tempo, algumas coisas podem acontecer que acabam elevando os custos do seu serviço. Só que dificilmente você vai conseguir repassar na sua totalidade para o cliente. Um outro problema pode acontecer de acomodar tanto o cliente quanto o profissional ou a equipe do estúdio. Eles podem se acomodar num cenário de tranquilidade e de segurança. A equipe pode começar a adaptar simplesmente layouts e não buscar mais por novas soluções, e o cliente pode eventualmente acabar se acomodando no envio de sugestões, no envio de material, mas também no envio de tarefas. O FII mensal, se não bem controlado, ele pode gerar uma certa relação de dependência, que é quando o cliente começa a pedir para o profissional, para o estúdio, fazer várias coisas que não estavam previamente combinadas no contrato. O contrato de FII mensal ele pode acabar até gerando um desgaste natural no relacionamento de profissional e cliente, ou de estúdio e cliente, que eventualmente acaba levando pelo rompimento. Mas talvez o mais importante, ou o principal problema, na minha opinião, é que contratos de FII mensal normalmente levam a uma limitação. Essa limitação ela pode ser da sua área de atuação, caso o cliente solicite uma exclusividade para assinar o contrato mensal com você, mas ela também pode ser uma limitação de absorção de novos projetos.
como o FII mensal ele acaba gerando uma demanda muitas vezes urgente, de última hora, você acaba sacrificando o seu cronograma interno, sacrificando a absorção de novos projetos para poder atender esse cliente mensal. E isso acaba gerando, lógico, um prejuízo financeiro para o estúdio também. Então, qual que é o melhor cenário para você trabalhar com receitas recorrentes dentro de um estúdio de design? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui as duas técnicas que a gente utiliza na Ave Design para manter um faturamento mais equilibrado ao longo dos meses. O primeiro deles é ter bem definido uma esteira de produtos. E o que é uma esteira de produtos? São produtos ou serviços que atendam diversas demandas dos clientes em momentos distintos. Resumindo, é quando você consegue vender produtos ou serviços diferentes para o mesmo cliente ao longo de um período de tempo. Como exemplo de uma esteira de produtos, eu vou trazer esse caso aqui de um restaurante. Vamos dizer que uma pessoa vai abrir o restaurante e contrata você para dar início ao projeto do zero. Bom, antes mesmo da marca e da identidade visual, essa pessoa vai precisar definir o nome. Então você tem a oportunidade de oferecer para ela o serviço de naming. Uma vez que esse serviço de naming está concluído, você pode direcionar ela para o desenvolvimento do logotipo ou da identidade visual, por exemplo. Dando prosseguimento, uma vez concluída a identidade visual, você pode seguir por dois caminhos diferentes. Se você trabalhar com registro de marca, você pode dar prosseguimento nessa área, ou você pode partir para o desenvolvimento do manual de identidade visual. Dando prosseguimento ainda, optou pelo registro de marca, agora você pode trabalhar em cima de uma assessoria mensal, anual, para verificação se existem outras marcas semelhantes à do seu cliente. Ou então você dá início ao desenvolvimento das peças colaterais dessa nova identidade visual. Mas percebe que essa esteira ela começa com name, passa por identidade visual, registro de marca, assessoria, ou identidade visual, manual da marca, peças colaterais. Ela está bem definida. O principal objetivo nesse caso é manter o cliente com demanda ativa e verba recorrente para o estúdio por alguns meses, sem que isso se configure como um FII mensal. Mesmo que você atue dentro de um nicho específico, por exemplo, designer de marcas, eu realmente considero ou sugiro para você que você atenda o cliente nessa demanda inicial pós-desenvolvimento de marca. Além do cliente ficar mais satisfeito e de você ter uma chance de monetizar mais ainda em cima desse cliente, vai ser muito mais fácil de você manter uma receita recorrente com o cliente já existente do que você prospectar e buscar por novos clientes. Além disso, o fator mais principal de você não ficar atrelado a um FII mensal e sim a projetos pontuais é que você passa a ditar a regra do jogo. E por que que isso é tão importante, você ditar a regra do jogo e não o cliente? Porque com a regra do jogo nas suas mãos, você controla, por exemplo, a demanda. Eu já disse aqui que um dos grandes problemas do FII mensal são as urgências, os pedidos de última hora. Quando você está atrelado a um contrato mensal, é muito difícil você falar não para o cliente, porque ele pode contra-argumentar qual é o benefício dele ter um contrato mensal com você se você não atende ele na hora que ele precisa. Ao passo que, se forem contratos pontuais, serviços avulsos, você pode ditar a regra do jogo no sentido assim, eu vou precisar de 5 dias, 10 dias, é você que fala quanto tempo você precisa, e não o cliente que vai falar em quanto tempo ele quer. Além disso, você também passa a ter um controle maior sobre os valores de cada projeto. Como eu falei anteriormente, durante o FII, você pode sofrer uma defasagem, um aumento de custos, e aí o valor que você combinou lá atrás com o cliente, ele pode já não ser o ideal para você desempenhar o mesmo serviço. Isso não acontece em serviços avulsos. Então você desenvolveu o primeiro serviço, ocorreu algum problema, sentiu que o cliente é um pouco mais complicado, você já faz um reajuste de valores para o próximo contrato. E por fim, você se mantém valorizado. Se é você que dá as cartas, se é você que cuida da regra do jogo, a tendência é que o cliente te valorize mais. Ao passo que no contrato mensal, como é sempre o cliente que manda e você obedece, a tendência é que com o tempo ele te desvalorize como profissional e também o seu trabalho. Voltando para o nosso caso, para o nosso exemplo do restaurante. Então, o dono do restaurante quer começar do zero. E aí você vai negociar com ele o name e a identidade visual. O que pode partir para você dentro de uma esteira de produtos a partir da finalização da identidade visual? Bom, você tem sinalização do restaurante, peças gráficas do restaurante que podem envolver panfleto, banner, cavalete, jogo americano, uniforme dos empregados,
cardápio, embalagens para delivery, para consumo interno, redes sociais e site. Agora que você viu todas as possibilidades de desenvolvimento de peças pós-criação da identidade visual, eu vou deixar uma dica para você. Mantenha calma e dite o ritmo do trabalho de agora em diante. Divida a demanda em etapas e apresente valores e prazos referentes a cada uma somente após a conclusão da etapa anterior. Isso é uma estratégia que a gente usa há muito tempo aqui na AVE. E por que a gente faz isso? Bom, primeiro, porque isso te dá a possibilidade de conhecer o cliente. Se o cliente chega e te procura por uma alta demanda de serviços, e você nunca fez trabalho para ele, é interessante você começar devagar. Faz um trabalho, 2 trabalhos, sente o cliente, vê se é um bom cliente, se paga legal, se ele te respeita, se vai ser tranquilo o trato com ele. Porque se você fez um trabalho, 2 trabalhos e viu que não compensa, você já tem a possibilidade de encerrar o atendimento por ali mesmo. Além disso, dividir a demanda por etapas também te permite ajustar os prazos. Se ele é um cliente que demora muito para te dar retorno, ou que faz muita pressão, que quer cada vez mais as coisas com menos tempo, etc., você consegue fazer um ajuste, se ajustar à realidade do cliente para os próximos trabalhos. E, por fim, você tem a possibilidade também de ajustar valores. A gente sempre passa orçamento dentro do que a gente imagina que a gente vai consumir de hora trabalho. Só que cada caso pode ser um caso. Você pode atender um cliente que realmente demanda muito mais atenção, muito tempo, que o projeto não rende. Então, o próximo trabalho que você vai desenvolver para esse cliente já vai ter que ter um reajuste de valores, com certeza. A outra estratégia que a gente usa aqui na AVE para manter uma recorrência de faturamento principalmente é trabalhar condições de pagamentos especiais. Sempre analise a viabilidade de incluir um número maior de parcelas como condição de pagamento para os seus serviços. Novamente, aqui na AVE, a gente chega a trabalhar itens parcelados em até 4 vezes, sendo a entrada e o restante do pagamento em 30, 60 e 90 dias. E isso é legal porque essas parcelas elas acabam se refletindo diretamente na meta que você tem para bater nos próximos meses. Se você já está fechando o serviço agora e jogando o pagamento para daqui a 2, 3 meses, você automaticamente já está começando a bater a meta de 2, 3 ou 4 meses para frente. Além disso, você cria ao cliente, você dá ao cliente a possibilidade dele continuar investindo com frequência. Se você tinha uma situação, um cenário em que o cliente ia pagar R$1.000 de parcela e você automaticamente transforma isso em R$400 de parcela, automaticamente você gerou para o cliente uma folga para ele investir R$600 extras todo mês com você. Por fim, esse parcelamento, na somatória das parcelas, ele tende a aumentar o seu faturamento ao longo dos meses. Se você mantém a disciplina de todo mês fechar alguma coisa e parcelando isso, a tendência é que as parcelas vão se acumulando e o faturamento também vá aumentando. Alguns cuidados que você precisa ter nessa hora de parcelar o serviço. O primeiro deles é que você precisa ter bem definido quais os valores você vai parcelar. A partir de qual valor mínimo você vai dar a opção para o cliente dele parcelar o serviço. E é importante também que você tenha definido quais são as formas de pagamento que vão absorver ou que vão aceitar esse tipo de parcelamento. Parcelar no dinheiro? Complicado. Parcelar no cartão de crédito já é algo mais plausível. Outro cuidado, você precisa fazer uso do contrato. É lógico, em via de regra, sempre faça uso de contrato. Mas quando você vai trabalhar com parcelamento, ele ainda tem um papel mais importante. Ele já gera ainda mais um comprometimento, uma seriedade e passa a imagem de profissionalismo para o cliente. Ele entende que se ele não cumprir com o que está acordado, você pode fazer uma execução judicial da dívida dele. E por fim, é preciso, sem dúvidas nenhuma, conhecer o cliente. Você não vai parcelar para qualquer cliente, é preciso ter confiança no cliente. Normalmente, você atende o cliente algumas vezes antes de propor esse parcelamento. Então, é de suma importância que você conheça bem o cliente para o qual você vai propor o parcelamento como forma de pagamento. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha esclarecido para vocês como ter uma receita mais frequente, como ter uma demanda de serviços mais frequentes. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Um abraço!